Em nosso estudo de hoje é a lição 56 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Ante o Além. Há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns quais instrumentos mecânicos para espetaculares eventos e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis, a revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas na natureza e a materialização de estadistas ilustres domiciliados no além para que de manifesto venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjeturemos quanto à perturbação de um hospital incessantemente acometido de indicações extemporâneas que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. De certo que à produtividade sobreviria a frustração, tanto quanto à luz do serviço se oporia à sombra do caos. É mais do que justo que nos empenhemos todos no amparo do aprendiz, no auxílio ao encarnado e no socorro ao doente, mas além disso ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana favorecendo a inconsequência ou a desordem. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no processo do globo, corporificam-se no berço à feição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter, aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos, e deixando nada menos de 800 invenções registradas. E Louis Pasteur, filho de um pobre de um curtidor, que sem ser médico pode ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso dos seus predecessores. Lembremos-nos do Cristo, o Divino Mestre por excelência. Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo. Vive em sua época ao modo de um homem normal e, embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira num lenho áspero à maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar em assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que trazem eles a notícia mais importante de todas. A verdade é de que a vida prossegue além do sepulcro e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. O que a gente precisa entender o mais breve possível é que o mundo espiritual, como a gente chama, e o mundo material, na verdade, ambos fazem parte de um todo e que estão interligados o tempo todo. A gente entende aqui hoje o contexto do texto que foi escrito pelo Emmanuel no seguinte: tem muita gente que acha que os espíritos deveriam aparecer para a gente, dando orientações corretas. Não perde tempo aqui não, faz assim, faz daquela maneira, faz dessa, explicando as coisas como deveriam acontecer, tirando até a lei do trabalho nossa. Mas o que a gente não está ainda analisando é que é o seguinte, é que existem cientistas do lado de cá e existem cientistas do lado de lá. Existem cientistas que vieram para cá, para a Terra, e ficaram a vida inteira pesquisando uma determinada doença, ou alguma coisa para o progresso da humanidade, e o trabalho ficou inacabado, não chegou ainda à conclusão. Eles voltam para lá e continuam estudando lá e fazendo aliança com aqueles que estão aqui encarnados, que através da intuição desses que estão encarnados, eles vão dirigindo para que o trabalho seja concluído.
aí sim a coisa funciona, mas não que alguém vai chegar, vai pegar um grupo determinado e, olha, faz dessa maneira. Mas por quê? Não, sem compreender cada etapa, não vai adiantar nada. Você imagina se alguém virasse, né, todas as experiências que foram feitas até chegar à bomba atômica, alguém chegasse e falasse, não, faz direto com urânio, não, faz com plutônio, faz... Tiraria todo o trabalho dos encarnados aqui, dos cientistas. Então, esse não é o propósito. Na verdade, nós estamos todos juntos, todos ligados. Nós aqui encarnados, eles lá do outro lado desencarnados. E o Emmanuel ainda vem chamar mais atenção, né? Quando os mensageiros da espiritualidade recebem permissão para contribuir, o que eles fazem? Eles vêm para cá, para o corpo físico também. E o dia que o homem compreender isso, a gente vai começar a valorizar todas as crianças, porque cada criança que a gente olha, ali pode ter um Thomas Edison, ali pode ter um Chico Xavier. Eu me lembro de uma vez, isso foi muito marcante, o Chico Xavier dizendo que nas últimas encarnações dele, antes dessa, ele passou pela miséria. É uma prova. Então eu estava andando num lugar do centro do Rio de Janeiro, quando eu vi uma mãe com uma criança na rua, dentro de uma caixa de papelão. E quando eu olhei aquela criança, eu falei, meu Deus, ali tem um espírito encarnado, e que esse espírito encarnado pode ser um desses grandes gênios, que agora a prova que ele está passando é a prova de viver a miséria ali. É uma prova que a gente pode passar a qualquer momento. A gente começa a ter uma visão diferenciada, mas a gente vai lembrar do seguinte, como é que está acontecendo, por exemplo, a regeneração do nosso planeta? Esses espíritos superiores a nós aqui na Terra, ou somente inteligência, e alguns também inteligência e moralidade, os dois lados, a inteligência e moralidade, para ficar melhor, né? Mente e coração, o que eles chegaram, uma grande caravana, e eu fico já assim visualizando, eles começaram a se instalar lá no plano espiritual, falam, o que a gente tem para fazer aí? É isso tudo? E começa a se planejar, vamos encarnar onde? E eles começam a encarnar em diversos pontos do planeta e começam a fazer a diferença deles tanto na parte científica, como na parte filosófica, como na parte religiosa. Eles começam a vir no campo da medicina, começam a vir no campo da evolução tecnológica, e cada um cumprindo o seu papel para poder regenerar o planeta, promover o progresso do planeta. Eles começam a encarnar. O Emmanuel, ele pega, é assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, mas que depois ele atinge a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos, deixando nada menos de 800 invenções registradas. Olha que coisa legal, né? A informação que o Emmanuel traz até para efeito de curiosidade para a gente. E depois ele fala, Luiz Pasteur, que era filho pobre de um curtidor, que sem ser médico pode ser considerado como fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso dos seus predecessores. Quer dizer, ele vem trazer para a gente, os espíritos quando vêm para cá para ajudar a gente, eles não vão aparecer num tribunal fazendo uma confusão na cabeça do magistrado, dizendo que a lei que ele está aplicando não é uma lei adequada. Não. Ele vai vir, pode até influenciar o legislador para poder mudar as leis, pode influenciar o magistrado na hora de tomar a sua decisão na dosagem da pena, mas a grande maioria das vezes eles vão reencarnar, vão vir para cá para o cenário da vida e vão estar lá também sendo mais um para influenciar essa mudança toda e aplicar também essa mudança toda. É assim que eles ajudam. Então a gente não tem que ficar esperando, lamentando a incapacidade dos amigos desencarnados, né, para mais amplo concurso na solução desses enigmas que a gente tem aqui. Não é dessa maneira que funciona. Ele não vai aparecer de maneira miraculosa, assim, interferindo em determinado assunto. Não é assim que a coisa funciona. Ele vai fazendo progredir, até porque se ele trouxer uma informação que a gente não saiba como ele chegou nessa informação, essa informação que ele vai trazer para a gente vai ficar perdida. Como é que alguém vai trazer uma equação de segundo grau sem ensinar primeiro a gente a fazer as operações mais básicas da matemática? A conta de somar, de diminuir, de multiplicar, de dividir. Então, a equação de segundo grau vai ficar ali anotada e ininteligível. Agora, quando pega um grupo que já vem pesquisando, vem evoluindo junto, aí sim eles ajudam, e ajudam de muito bom grado.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.